Seja bem-vinda, que bom que você está aqui comigo. Que seu dia seja realmente maravilhoso, excepcional. Hoje o nosso tema é como se posicionar para ser mais valorizada no seu relacionamento. Então, fica aqui comigo e antes da gente começar, já vamos colocar a nossa intenção. Que essa live te leve um nível de clareza, um nível de consciência que você não tinha antes, para que você consiga tomar as suas decisões de forma clara, concisa. Então seja bem-vinda. E como que você tem estado no seu relacionamento? Como que você tem se sentido? Às vezes você está se sentindo desvalorizada, às vezes não priorizada, às vezes seu relacionamento está disfuncional. Então vamos olhar para isso hoje. Vou te fazer alguns questionamentos para te levar a refletir. Às vezes você vai parar para pensar, para analisar toda a situação e vai ficar se questionando. Não sei responder, mas eu quero que você olhe para si e tente encontrar as respostas que estão aí dentro de você. Você tem conseguido se amar? Você tem conseguido cuidar de você, se priorizar? Você tem conseguido impor limites ou você é aquela mulher boazinha que diz sim para tudo? Você tem buscado aprovação? Como que tá as suas relações fora do seu relacionamento? Você consegue perceber o seu valor? Quem é você tirando aquilo que você tem feito? Você consegue dizer quais são seus valores, seus princípios inegociáveis? Você consegue ser fiel, verdadeira consigo mesma? Ou você tem medo e tenta agradar todo mundo e no final acaba se sentindo culpada? Você tem conseguido ser autêntica com você? Ou você tem usado máscaras para, às vezes, esconder a sua verdadeira essência por medo de ser machucada? Você tem conseguido se ver pelos seus olhos, pelas suas experiências, pelas suas conquistas, pelas suas dores? Ou você tem se percebido pelo olhar do outro? Agora, se responda a esse questionamento de forma genuína. Você respeita aquilo que você faz? Ou você está tentando agradar outra pessoa? Sim. Quem você tem tentado agradar? Quem? Às vezes, eu costumo dizer trazer essa analogia muito na clínica. Às vezes você está se colocando lá no final da fila e está colocando todo mundo na frente. E aí você fica cansada, esgotada, sobrecarregada, exausta, tendo sintomas como se o corpo estivesse gritando, pedindo socorro. É como se você estivesse fazendo para o outro no intuito de que o outro ficasse te devendo. Inconscientemente. Para refletir. Olhe para o que você tem feito. Olhe para como você está nas suas relações. Será que essa sensação de se sentir desvalorizada, ela é de agora? Ou ela é lá de trás? De uma marca emocional sua? De uma ferida emocional que você traz consigo? Ai, Fiamma, mas são muitas questões, muitos questionamentos. Eu não saberia trazer isso agora.
Eu quero algo mais prático para já colocar em prática. Tem níveis de consciência que você vai precisar acessar. E para acessar esses níveis de consciência, você vai precisar olhar para dentro de você. É como se você estivesse subindo degraus. E para alcançar certo nível, você vai ter que olhar para dentro de você. Então, como que está o seu amor próprio? Você se ama? Você se cuida? Como que está a sua autoconfiança? Às vezes você está com a autoestima baixa, às vezes você não confia em você e na sua capacidade, acredita que não merece. Então, eu costumo dizer muito isso. O outro, dentro do relacionamento, ele é um espelho. E ele vai refletir aquilo que você precisa cuidar em você. Aquilo que você precisa olhar para você. Então, se, por exemplo, você está se sentindo desvalorizado dentro do seu relacionamento, muito provavelmente você não está se valorizando. A gente precisa olhar para isso. E quando eu falo de olhar, é no sentido de ressignificar mesmo. Entender, para que a gente consiga acessar esse nível de consciência. E sem olhar para dentro de você, sem entrar em contato, muito é difícil você conseguir se perceber e ter mudanças e transformar aquilo que não está funcionando. Então eu costumo dizer isso o outro só vai te valorizar se você valorizar, se você se valorizar. E isso não é só para a mulher não, é para o homem também. Às vezes, vem aquele homem assim, que tem um potencial enorme, que é provedor, que, é, que tem a sua autenticidade, que tem a sua capacidade, seu potencial, mas a necessidade de aprovação, os bloqueios, impede ele de se perceber. E é como se ele estivesse olhando a mulher de baixo para cima. E isso acontece também com a mulher. Então, assim, ela não se percebe. E aí ela olha aquele cara grandão, alto, e como se ela fosse pequenininha. Então, como que você tem olhado para o seu parceiro com relação a você? Então, responda a si mesmo. Você se valoriza? Você se ama? Porque responder da boca para fora, qualquer um pode responder, mas de forma prática. Como que estão as suas ações que provam que você se ama, que você se valoriza? Como exemplo prático, eu quero trazer um exemplo pessoal. Eu já fui essa mulher boazinha, que dizia sim para tudo, que não se posicionava, que não se valorizava, que estava ali sempre buscando a aprovação, que queria ser aceita pelas outras pessoas. E aí eu entrei na minha jornada, no meu processo de entrar em contato, e fui subindo aquela escada, e fui aumentando meu nível de consciência. E se você me questionar hoje quais são os exemplos práticos que provam que eu me amo, que eu me valorizo, eu poderia listar uma lista enorme aqui para você. Então, assim, realmente houve mudança, houve transformação. E eu quero que você acesse isso. E, querendo ou não, quando a gente acessa esse nível de consciência, isso vai refletir aonde? No seu relacionamento. Então, não é sobre o outro, é sobre você. Às vezes você tem recebido migalhas afetivas no seu relacionamento, mas às vezes você tem se dado pouco. E isso está dizendo para o outro que só as migalhas é suficiente para você. Então é sobre você, não é sobre o outro. Não é sobre o que ele deixa de fazer. É sobre o que você faz por você.
Então, como que tá o seu amor próprio? Então, quando você se ama, quando você se valoriza, o outro vai perceber que a sua frequência está elevada e que só as migalhas não será suficiente. Espero que você tenha conseguido pegar a essência disso que eu estou falando. E de forma prática, de forma, né, antes de trazer realmente as estratégias para você conseguir refletir e acessar esse nível de consciência para que você gere mudança, gere transformação, não só na sua vida, mas também no seu relacionamento. Eu tenho uma novidade linda para você. É um resultado, eu estou muito feliz com esse resultado. E eu quero que você receba esse presente. Esse presente que é autêntico, que é genuíno, que foi feito para você, que às vezes está aí no escuro, sem ter clareza de onde você está, de como fazer, de como chegar lá. E agora é real. O método Mulher Plena e Realizada agora é um livro. E foi feito com muito carinho, pensando justamente em você. E eu quero realmente que você acesse isso. E como forma de presente, de realmente presentear você, que às vezes quer aumentar o seu nível de consciência, eu vou fazer um sorteio e serão sorteadas 2 unidades desse livro. E esse livro está muito precioso, muito rico. O conteúdo que está aqui, você realmente vai conseguir subir a escada e aumentar o seu nível de consciência. Vai conseguir sair do escuro. Então, será sorteado 2 livros. E para que você possa concorrer a esse sorteio, você precisa marcar 2 amigas. Então, aproveita essa oportunidade. E será totalmente grátis, tá? Essas 2 unidades para você que for sorteado. Frete, tudo, independente do lugar que você estiver morando. Então, aproveita, já marca 2 amigas aqui no Instagram pra gente poder fazer o sorteio. O sorteio vai ser no dia 30, 31, final do mês. Para dar tempo de todo mundo acessar essa oportunidade. Então, eu quero que você receba o meu presente para você. Um resultado lindo de um trabalho que realmente vai te ajudar a sair do escuro e aumentar o seu nível de consciência para que você gere transformação na sua vida. E vamos para as estratégias, né? Qual estratégia eu vou colocar em prática para que eu realmente consiga me posicionar, para que realmente eu consiga me sentir valorizada? O primeiro passo é você olhar para si, entrar em contato. Olhar para suas feridas, para suas marcas emocionais e ressignificá-las. O segundo passo é ter rotinas de autocuidado no qual você consiga se colocar como a primeira da fila. Como a primeira da fila, porque se você estiver cheia, você vai conseguir transbordar para suas relações. A próxima estratégia, quero que você olhe para o seu ambiente. Como que está o seu ambiente? Os seus ambientes, eles têm te impulsionado a ser alguém melhor ou têm te deixado para baixo? Te puxado para baixo? Como que está os seus relacionamentos? São aqueles relacionamentos que te impulsionam a ser alguém melhor ou está sempre te depreciando? Como que você tem se colocado? Quais são as ações que provam que você tem se colocado em primeiro lugar? Que você tem se priorizado? Às vezes você está se questionando assim, mas parece meio egoísta eu me colocar em primeiro lugar. Não, não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Se priorizar é você se amar, é você se valorizar, é você se colocar em primeiro lugar no sentido de se encher, se nutrir, para que quando você estiver cheio você consiga transbordar para suas relações.
Então não confunda se priorizar com egoísmo. Qual que consiga acessar a sua real identidade, qual que é o seu valor, quem é você, a sua capacidade, o seu merecimento, o seu potencial, consiga se perceber. E quais são seus sonhos, seus objetivos, as suas metas? Às vezes, você deixou de sonhar para você, deixou de ter objetivos para você, mas para o outro você tem a receita completa do que ele precisa fazer. Eu quero que você olhe para você. Então, o que você tem aceitado? O que você tem tolerado? O que você tem aceitado? O que você tem tolerado? Por medo. E aí depois você fica se sentindo culpada. Então, o que está faltando para você, às vezes, se mostrar mais confiante? Um posicionamento que diz sim para você e às vezes não para o outro é o que está faltando. Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai aumentar o seu nível de consciência? Às vezes você está aceitando migalhas afetivas dentro do seu relacionamento. E às vezes por medo. Medo de perder, por medo de às vezes não ser amada, de não ser valorizada. E a partir do momento que você começa a se posicionar, você vai às vezes ser chamada de chata, aquela mulher que não aceita qualquer coisa. E nesse caso, é mais fácil você ser amada pelo que você realmente quer, pelo que você realmente é, do que você ficar usando uma máscara para receber uma migalha afetiva. Então, olhe para isso. Então, assim, seja autêntica, seja genuína com você mesma, seja fiel, seja verdadeira com você mesma. E quando eu digo isso, é no sentido de você olhar para aquilo que realmente faz sentido para você. Aquilo que realmente faz sentido para você, você saberia responder isso? O que você quer, o que você almeja. Então, posicionar, impor limites, dizer não, é ser fiel a você mesmo, é ser autêntica, é ser genuína, é escolher aquilo que realmente faz sentido para você. E eu espero realmente de coração que essa live tenha servido para aumentar o seu nível de consciência, para que você consiga colocar em prática e que isso gere mudança, gere transformação na sua realidade hoje, no seu relacionamento. E às vezes para você que ainda está no escuro, está se sentindo perdida, tem o meu presente. E o link tá lá na bio também, para você que às vezes não quer esperar pelo sorteio. Então, vamos ficar assim, te agradeço por ter estado comigo.